Vamos falar das derrotas. As derrotas no xadrez doem muito, elas doem na alma. E todo enxadrista, desde o iniciante ao campeão do mundo, já sofreu e vai continuar sofrendo com as derrotas. Por que a gente sofre? Porque geralmente a derrota não vem de um lance de sorte ou alguma coisa como futebol, por exemplo, que a bola bate na barreira e entra pro gol, ou a bola desvia no morrinho e vira gol. Não, no xadrez todo movimento vem de você, não existe a sorte, a questão de sorte ou azar aqui não existe. São os teus movimentos, são os teus planos, são as tuas ideias que viram a derrota ou a vitória ou o empate. Então a chance de errar no xadrez também é muito grande, porque são milhões de posições, são centenas de opções que você tem e no momento que você está calculando, está analisando, durante o jogo você tem que pensar em todas as probabilidades, e isso torna o xadrez bem difícil. E geralmente as partidas que a gente está ganhando e que a gente perde são as que mais causam desconforto e sofrimento. Então, essa partida aqui joguei contra o computador, um programa de xadrez chamado Clarabit. Ele tem um rate de 2.100 e 2.200, muito forte. É possível ganhar, mas se você cometer algum deslize, ela te detona. Então lá, joguei C4, C5, essa é a inglesa simétrica, cavalo C3, cavalo C6, E4, cavalo F6, G3, E6, bispo G2. Aqui já estou trabalhando com meu bispo. Nas próximos lances já vou fazer o roque. Então é um tipo de abertura, um sistema que dá muitas opções para as brancas, e geralmente o ataque é feito do lado do rei. D5, aí o computador já decide abrir. D3 é uma questão de manter a posição sempre fechada para ter mais opções contra o computador, porque geralmente os computadores são muito bons na tática. Então a ideia é essa, tentar manter o jogo mais fechado possível. D4, aqui o computador ganha espaço, mas ao mesmo tempo facilita o meu ataque na ala do rei. Joguei cavalo CE2, dama B6, F4, veja que eu já estou formando algum ataque na ala do rei. Cavalo G4, aqui tem algumas opções também do cavalo se infiltrar aqui em E3. Tem um problema também desse peão, que logo ele vai se tornar vulnerável. Joguei B3, já defendendo esse peão. Em caso de cavalo vindo aqui em E3, eu tomo com o bispo em C1. E6, bispo E7, cavalo F3, também tenho que desenvolver minhas peças, preparar o roque. Clarabit fez o roque, fiz o roque também. Torre D8, veja que nessas posições fechadas às vezes o computador não sabe muito o que fazer, e já o ser humano sempre tem um plano. Então em muitas posições fechadas assim, ser um ser humano facilita, mas em outras, taticamente falando, o computador é muito superior a nós. Torre D8, então cavalo E1. Aqui a ideia era afastar, era desenvolver aqui, tentar avançar aqui na ala do rei, ou também evitar que esse cavalo viesse aqui ao jogar cavalo C2. O computador mesmo sugere torre E1, em caso de cavalo B4, E5, ganhando espaço. Mas aqui é uma situação bem difícil, não tem muito. Aqui o que mais vai decidir a partida é o plano. Você tem que ter um plano de ataque, um plano de
dominar algumas casas. E contra o computador é sempre difícil porque ele consegue tirar água de pedra, né? Então essa era a ideia do computador. Mas eu joguei cavalo E1. Ele E5. Lá cavalo C2, cavalo F3, ó. Vejo que o computador sugere voltar porque jogar cavalo E1 não foi bom. Cavalo C2, bispo D6, vejo que ele vai tentando forçar aqui a troca em F4. F5, já que ele me deu essa opção, vamos avançar. Então a minha ideia era fazer um ataque aqui na ala do rei, ganhar por mate. Cavalo F6, H3, aqui eu já quero expandir na ala do rei, então para jogar G4 jogo H3 antes. Bispo D7, veja que as pretas estão com pouco espaço também, por isso que eu joguei também esse cavalo aqui em C2, para trocar caso as pretas venham para B4. E lá para frente acontece isso mesmo. Então G4, veja que eu estou expandindo na ala do rei. O próximo passo é mandar a torre, a dama, a torre para lá, cavalo e tudo, porque as peças das pretas estão aglomeradas aqui, ó, na ala da dama. Então o negócio é atacar aqui na ala do rei. Torre F8, vejo que o computador volta, ele começa a ver que tem algo errado ali. Cavalo G3. Às vezes ele acha que tá algo errado, às vezes ele não sabe o que fazer, daí calcula milhões de lances e acha que aquele ali é o melhor. Só que o tempo de falar que os computadores são estúpidos também tá ficando para trás, é difícil. Se eles fossem estúpidos, a gente sempre ganharia deles. Pelo contrário, a gente sempre perde. Cavalo E8. Vejo que ele tá manobrando. Ela, talvez com a ideia de jogar a dama aqui ou o bispo aqui, colocar o bispo aqui em H4. G5. Vejo que agora já os meus peões estão bem avançados e eu tenho que atacar na ala do rei. Cavalo C7. Aqui também é possível A5. Torre F2, com a ideia de dobrar aqui as torres e pôr mais peças. Aqui eu também poderia ter jogado já minha dama lá para H5, com a ideia de atacar H7 no futuro. Só que também quando eu jogo a dama aqui eu impeço que esse peão possa subir. Então às vezes é bom esperar, às vezes não. Mas a minha ideia principal aqui era atacar só na ala do rei. E depois de A4, que o computador vai tentar abrir aqui a posição, trocar algumas peças. Torre B1, exatamente para evitar a troca. Então cavalo C7, o que eu fiz aqui? Joguei cavalo H5. Talvez também tenha a opção de F6, daí G6, ó. Então toda vez que você avança o peão, aí o computador ou a gente tem que tentar bloquear a posição. Não sei se aqui daí já começa algumas opções de sacrifício posicional aí, que até o computador não aceita, ó. Em caso aqui é perigoso porque a dama vem, né? Digamos que em caso de peão tome em F5, a dama entra em vamos ver o que tem aqui. A dama pode entrar aqui com a ideia de dar mate. Só que o problema é que esse cavalo vem aqui. Não. Esse cavalo vem aqui e vai impedir a dama de entrar em H7.
é em G7? Não sei. Tomaria aqui, talvez. Vejo que todos os peões estão... Aqui já começa a ficar difícil. A torre pode vir também. Tem esse bispo que agora abriu-se essa diagonal. Ele pode vir aqui. Você pode avançar também os peões. Destruir toda a proteção do rei. Então, é um sacrifício posicional. Mas que no momento da partida não é fácil, porque sabendo que você está jogando contra o computador, fica difícil você ter a coragem de sacrificar. Mas aqui minha posição, devido a esse ataque aqui na ala do rei, já está muito superior. Só que o problema quando você joga contra o computador é como que você vai arrematar a posição. Porque um lance que você erre, ele retoma a igualdade ou até fica em posição muito superior. Então aqui vejo que ela, né, a Clara Bet, começou a manobrar com a ideia de trocar peças. Mas eu tô com uma vantagem muito grande aqui. O meu ataque tem que ganhar aqui, ó. Aí eu joguei bispo D2, com essa ideia de trocar tudo que acontecer aqui, que eu não posso deixar esse cavalo vir para B4, porque vai atacar o peão D3, vai... Então, já o computador sugere aqui, ó, já ir pro ataque da ala do rei. Bispo E8, defendendo aqui alguma coisa em G6 aqui, cavalo F6. Eu tava muito confiante que esse sacrifício desse cavalo aqui abria algum ataque ao rei, mas ó, o computador se defende bem. Ele tem que voltar, ó, mas mesmo assim, olha que cavalo excelente. Cavalo em D5, super forte, atacando a dama. Minhas peças estão todas centralizadas aqui em direção ao rei, todos direcionados ao rei. Então aqui há de acontecer alguma coisa boa e eu consegui uma vitória aqui. Mas eu joguei bispo D2. Aí cavalo A, B4, como eu falei, o computador quer... Se eu tô atacando aqui na ala do rei, ele vai provavelmente, como o centro está fechado, então ele vai atacar na outra ala. Aí eu tomei lá, poderia ter evitado também, jogando cavalo E1. Quando as peças têm pouco espaço, quando o adversário tem pouco espaço, você tem que evitar trocas, que é para a posição ficar sempre problemática para o adversário, sempre com pouco espaço, com dificuldade. Então eu tomei em B4, ele retomou, tomei com o bispo, ele tomou com a dama, aí agora eu joguei a dama para G4. Então essa era a minha ideia, trocar tudo que pudesse e depois ir para a ala do rei. Aqui tem uma variante bem interessante, tomar em G7. Ó. Lá, a dama se infiltra em H5. Torre G8, dama H6 cheque. Rei H8 é única. Tomaria em D6. Ó. Vejo que retoma. Torre toma em G5, torre F2. Aqui também tem um problema que logo as pretas vão dobrar na coluna G. Torre A, G8, dama toma em E5 cheque. G5, torre G5, G7, dama D6. Aqui as brancas estão bem melhor, né? Eu deveria ter ganhado essa partida. Então, dama G4, torre FD8. Mas lembrando que no xadrez não tem sorte, então um erro, o adversário ou o computador pode jogar para longe. O xadrez, a nível mundial, muitos campeões, muitos campeões do mundo sofreram com as derrotas.
A gente tem alguns exemplos, o Fischer, por exemplo, o Steinitz, e vários outros campeões do mundo, ou pessoas que estavam muito próximas a ser campeão do mundo, sofreram com as derrotas, abandonaram alguns matches, ou sofreram, o Paul Morphy mesmo teve problemas de saúde, muitas situações às vezes levado pela pressão do jogo, por partidas que deixaram de ganhar ou perderam e tudo mais. Então aqui é um momento crucial da partida. Aqui eu achei que cavalo F6 venceria, devido a pouco espaço que o rei ia ter, e em caso de abertura da coluna QG, eu ganharia com ataque. Mas como o computador calcula muito e é monstrão, ele achou a refutação desse lance. Eu tive uma iniciativa, mas logo ela se foi. Então, em vez de cavalo F6 cheque, muito melhor teria sido preparar esse ataque com torre F2. Aqui as brancas estão muito melhor, estão com uma vantagem muito boa, só que é preciso calma. E eu fui um pouco afoito nesse sacrifício de cavalo. Então, cavalo F6 cheque, ele tomou com G, eu tomei com G e cheque. Veja que aqui, se por exemplo é contra um ser humano, às vezes a pessoa joga aqui, que é um erro grosseiro, mas o computador nunca erra nesses lances. Então jogou rei F8. Aqui eu poderia ter dado cheque, mas ele vai para E8, e depois se eu dou outro cheque ele põe o bispo em F8. Então a minha ideia era vir com a torre aqui e aqui mata. Mas o computador se defende bem. Então joguei torre F3, deveria ter jogado isso antes já, preparado esse momento, e daí viria o sacrifício em F6. Aí o rei já vai lá para E8. Aqui eu tentei esse cheque, mas já não tinha mais condições. Aqui eu já estava um tanto que pessimista com relação à posição, mas eu ainda tinha esperança de colocar essa torre aqui, né? Porque o bispo está cravado, não pode tomar a torre, e tomar em F7. Mas ela calculou tão bem que ela ainda teve tempo de voltar com as peças. Então torre G3. Aqui tem uma variante, não sei porquê. Tá. Torre G3, dama B6. Ó, vejo que ela tem tempo. Ela teve tempo de voltar e tomar em F6 ainda. Aí ela propõe defender esse peão em F6 e talvez tentar trocar. Mas daí a dama já volta. Veja que ela teve tempo de voltar com as peças. A ideia é jogar a torre aqui, porque o bispo está cravado, mas agora está defendido pelo rei e pela dama. Então tudo defendido, tudo tranquilo, e agora eu estou perdido, não tem como ganhar. Aí eu joguei a torre lá em G7, o que também já é um erro, porque ela daí tomou em F6. Veja, agora ela já está ameaçando tomar aqui a torre. Eu tenho que fazer algo. Tomei em H7. Agora o rei sai dessa cravada. As duas torres agora se alinham. Rei H1. Eu já estava com medo dessa coluna que G se abrir agora. É bom para as pretas. Aí o adversário jogou
bispo H6, já tem a ideia de colocar aqui o bispo em F4, vejo que vai ficando difícil para as brancas. Agora minha dama também está sendo atacada, eu tive que jogar dama G4. Agora são as pretas que retomam a iniciativa e começam a atacar. Então depois de torre G8 joguei dama H5, atacando aqui esse bispo. O bispo veio para essa excelente casa. Então, joguei torre G1 para defender, porque logo viria aqui. Eu já estava pensando o que eu vou fazer quando ela jogar torre G5. Aí eu vim com a torre aqui para já proteger esse bispo. Mas daí ela jogou bispo E3. Vejo que agora já está numa situação muito difícil. Agora minha dama vai ser atacada nos próximos lances com esse lance. Torre G5. As pretas também agora já estão atacando minha torre. E depois de torre G5, essa torre vem para G8. E daí como que eu vou defender esse bispo aqui? Então aqui eu abandonei, achei melhor abandonar. As pretas estão com uma vantagem enorme. Meu sacrifício em F6 não deu certo, mas é assim, você tem que arriscar, né? Xadrez é arriscar também. É a tua mente contra o do adversário. Então deveria ter ido com mais calma, jogado ou torre F2 ou torre F3 talvez, com a ideia de... É que aqui o bispo já voltaria também, ó. O computador acha o lance bispo F8, porque você às vezes, quando você está no ataque, você tem que ser rápido. Se você der tempo para o adversário, ele faz com que as peças voltem. Por exemplo, depois de bispo F8, a dama pode também voltar para B6. E daí aqui as vantagens a vantagem das brancas vai diminuindo, vai sumindo. E chega um momento que você não tem vantagem nenhuma. E aqui aconteceu já o contrário. Além de eu não ter vantagem no ataque, depois que ela se defendeu super bem, que o computador se defende muito bem. Esse é um dos pontos básicos do computador, ele se defende muito bem. Ela conseguiu inverter a situação e eu fiquei com a partida perdida. Muito bem, isso aí. Tem que arriscar. Para ganhar tem que arriscar. Mas sempre a derrota é dolorida, principalmente quando a gente está com uma vantagem na partida. Obrigado, até a próxima.